Olá pessoal, eu sou Ellen Jabbour, sejam bem-vindos a mais um You Explica. Hoje a gente vai tirar suas dúvidas sobre política de divulgação. Aqui do meu lado, Jefferson Kiyohara. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, Ellen? Tudo certinho. Ele é consultor de compliance, professor e especialista nesse assunto. E hoje a gente vai falar sobre mídias sociais. Eu queria começar falando sobre isso. O que pode ou não pode postar em nome da You nas mídias sociais? Bom, Ellen, você sabe bem que nos dias de hoje é muito comum viver num mundo conectado, né? Tem as mídias, a gente gosta de fazer selfies, posts, etc. Né? Como dica geral, eu diria para as pessoas, quando fizerem qualquer tipo de postagem ou uso das mídias sociais, não façam qualquer coisa que possa prejudicar a marca da You, a reputação da You. Porque a empresa ela respeita sim as liberdades individuais, as pessoas têm direito sim de ter os próprios perfis, de fazer os posts, mas elas também têm que tomar cuidado para não expor indevidamente a marca da You. Então aquela temática que a gente já falou, né, num episódio anterior, discriminação, é algo que a pessoa tem que estar muito atenta, para não, dentro de um perfil que ela se identifica como uma colaboradora, um colaborador da You, cometendo um ato de discriminação nas redes sociais, por exemplo. E não é só isso, né? Tem também a questão regulatória, que envolve, por exemplo, a CVM, que é o quê? A divulgação indevida de informações que são relevantes para o negócio. Então, é muito importante que os colaboradores eles tenham atenção para não deixar vazar ou divulgar alguma informação que seja relevante para o negócio, que seja importante, de uma forma indevida. Para você ter uma ideia, agora, por causa da pandemia, muitas pessoas trabalharam de home office, de casa, né? Muitos executivos acabam participando de aulas, palestras e divulgando sem querer dados confidenciais, informações relevantes do negócio. Inclusive, depois foram advertidos e multados em razão desse fato. Por isso que é muito importante que as pessoas, de uma forma geral, tenham cuidado, porque o que vale para o mundo real também vale para o mundo virtual. O que seriam exatamente esses fatos relevantes? Bom, olha, fatos relevantes, de uma forma simples, seriam aquelas informações que de alguma forma afetam o valor da ação da empresa ou a capacidade dos investidores tomar uma decisão de comprar ou vender as ações da empresa. Por exemplo, uma aquisição, uma informação que a You vai estar adquirindo uma nova empresa ou que conseguiu um grande lote de terrenos, por exemplo. Né? Isso poderia ser um fato relevante. Resultados financeiros da empresa, né? Se a empresa está indo bem ou se está indo mal. Esse é o tipo de informação que será considerado um fato relevante. E esse tipo de informação a gente não deve compartilhar nem em casa, por exemplo, com a família, com o marido? Não. Como regra geral, Ellen, não passe qualquer informação do negócio para quem não precisa saber. Então, no exemplo que você deu, se a pessoa é de uma área financeira ou contábil e quiser comentar em casa, isso é um problema, porque os resultados da empresa são um fato relevante e isso precisa ser avisado ao mercado da forma correta. Mas a minha esposa, ela precisa saber disso? Ela não precisa saber. E outro ponto importante, mesmo que seja uma pessoa da própria You, mas de uma outra área, ou que não precisa dessa informação, né? Imagina, por exemplo, a pessoa da RH no almoço perguntando, e aí, como que fechou o resultado? Se a pessoa não precisa saber, não fale. Deixe o dado, a informação, somente para aquele público que de fato precisa dela para o trabalho. Mas é meio chato isso, né? Como é que a gente diz que não pode falar? Qual seria a conduta ideal? Um ponto importante é ter claro o que é curiosidade e o que é necessidade do negócio. Sempre que tiver necessidade de ter alguma informação para conseguir realizar o seu trabalho, a pessoa deve sim ter acesso. Agora, quando é curiosidade, não. E aí cabe um comportamento, né, adequado dos dois lados. Ou seja, a pessoa que entende que é uma curiosidade, ela não deve solicitar esse tipo de dado ou informação. E a pessoa que detém essa informação, ela pode muito respeitosamente deixar claro que é uma informação confidencial e se a outra pessoa sentir a necessidade de ter acesso a ela, para acionar o gestor e a diretoria da empresa. Ainda nesse assunto, se eu tiver acesso a algum vazamento de informação, o que eu devo fazer? Esse é um ponto crítico e velocidade é fundamental. Então, se você, ou você, colaborador, ficar sabendo de algum vazamento,
avise imediatamente a chefia, o seu gestor, né, para que as medidas necessárias sejam tomadas. Porque isso, inclusive, é uma questão regulatória. E se um colega de mercado, por exemplo, me perguntar qual foi o último resultado de vendas, de um lançamento, alguma coisa assim, isso pode ser compartilhado? Não pode, Ellen, porque esse é o tipo de informação que influencia no valor da empresa, da ação, né, da empresa, na decisão de um potencial investidor de comprar ou vender a ação da empresa. Então, é um fato relevante. Então, por esse motivo, esse tipo de informação não pode ser divulgado publicamente e deve seguir o trâmite correto, o caminho correto para a divulgação desses dados. Maravilhoso, Jefferson. Muito obrigada pela sua presença. Ficou tudo bem claro, né, pessoal? Agora, se você ainda tem alguma dúvida, contate o nosso RH ou escreva para youexplica@youinc.com.br. Eu te vejo no próximo. Um beijo.